Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muito alegre com Jesus, porque temos visto Deus trabalhar de forma muito gloriosa. Eu amo a Deus pela oportunidade que nós temos nesta noite, porque cada um de nós tem uma necessidade, cada um de nós tem um pensamento. Eu creio que Deus é poderoso para colocar em ordem todos aqueles pensamentos que nós sabemos que só podem ir para uma devida vida saudável, se o Senhor assim intervir em nossas vidas, amém? Vamos abrir o Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 3. Esse aí não me demora, é o último livro, né? Só pegar na última página. 3, eu vou ler o verso 7. Amém? O título da palavra é Carta à Igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e quem fecha e que ninguém abrirá. Amém? Só para ele, irmãos. Aleluia. Fui lendo aqui, tinha umas maninhas que chamam minha atenção aqui, mas ela está aqui, me matou o bichinho. Aí, poderia sentar, irmão. Mas, irmãos e companheiros de Cristo Jesus, nós sabemos que a pessoa de Jesus Cristo, ela está inclinada perpetuamente a auxiliar a igreja. Então, nós vemos que em determinados momentos nós precisamos discernir. Quando falamos de igreja, nós falamos de uma pessoa. Quando falamos de igreja, no caso, uma igreja, pessoa jurídica, nós falamos de um coletivo. Então a igreja é uma pessoa. Uma pessoa, ela forma uma igreja. Então o mistério de Deus é para salvar um homem, uma mulher, enfim, quando falamos de igreja, é alguém que está reunido num coletivo e que procura fazer não mais a sua vontade, porque entende já a palavra, então passa a fazer a vontade de Deus. O que Deus colocou no meu coração é que quando nós olhamos a palavra de Deus, nem sempre nós temos o devido discernimento de compreender a realidade profunda de Deus. Então até existem pessoas que falam que não se explica a Deus. Quer dizer, meus amados irmãos, que depois de um longo convívio com Deus, depois de um longo caminho de oração, caminho de uma vida com Deus, é óbvio que você vai começar a entender Deus perfeitamente. E por que eu digo isso, irmãos? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a entender que flui da própria palavra uma irrigação, flui uma sabedoria, uma força, uma fé. Então nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a respeitar de uma forma muito maior, como disse a nossa amada irmã Kelly. Por quê? Porque a irmã Kelly está introduzida, mergulhada na lei do Senhor há mais de 2 anos, alguma coisa, fazendo um trabalho, extraordinário, brilhante, da interpretação das coisas do negócio de Deus. E por que isso é importante, irmãos? A Bíblia tem alguns posicionamentos que eles nem se tratam, eu creio, de uma palavra. Eu creio que seria um termo mais adequado nós falarmos que são decretos de Deus, porque são obras que nós temos que digerir de uma forma em que não existe outra alternativa para eu ou você compreender a devida interpretação. Nós, quando olhamos para Deus, nós começamos a ver que Deus é uma pessoa dominante. Fica claro, porque Ele deixa uma oportunidade para nós meditarmos em Deus. Então, eu olho e vejo claramente que todos nós precisamos alcançar da parte de Deus aquilo que convém de uma forma sábia. Então Deus coloca uma posição e diz assim, está resolvido. Então quando Ele faz, por exemplo, o sol, o homem vai dizer assim, mas eu tenho problema de pele, mas eu não gostaria de ficar sob exposição do sol, mas não tem mais, não tem menos com Deus. Ele fez o sol e nós então nos abrigamos diante da nossa necessidade. Bom, quem não quer ficar no sol, fica na sombra. Quem não quer ficar na sombra, fica ali mesmo, aberto ao sol. Mas Deus não está
para eu e você dizer, olha, vira o sol para cá, vira o sol para lá. Está resolvido. Então, quando você olha para Deus, você começa a ver a necessidade de compreender a palavra de Deus. Porque para mim fica uma coisa muito clara. Muitas pessoas, elas desejam que haja um flexionamento diante de uma vida em que não há, na verdade, um flexionamento direto para você fazer a vontade de Deus. Então nós aprendemos uma oração clássica em que os discípulos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Então ele diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado, ou seja, separado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus está dentro de nós. Se nós temos fé, Jesus Cristo diz, é chegando agora o reino de Deus. Então o reino de Deus está dentro de nós. Cada um de nós pode ter um reino. Alguém de repente possa ter um reino muito pequeno, o outro pode ter um reino muito elevado. Por quê? Porque é a comunhão com Deus que determina o tamanho do reino. Então são coisas claras que nós vamos alcançando da parte de Deus, e aí nós vamos entendendo. Aí ele diz assim, seja feita a tua vontade. Então Deus é uma pessoa que o próprio Filho ele diz, seja feita a tua vontade. O que eu aprendo com isso, irmãos? Existem coisas que nós devemos levar para dentro dos nossos corações, entendendo que elas já estão resolvidas. E aí o que acontece? Elas já estão resolvidas. O que eu preciso é me adequar dentro de uma questão que já está resolvida. Por exemplo, nós falamos da igreja, que é uma pessoa. O coletivo, naturalmente, é a pessoa jurídica. Nós fazemos então o quê? Uma menção rápida. Quando eu falo para alguém que eu peço o CPF da pessoa, eu estou me referindo que aquela pessoa está no Cadastro Nacional de Pessoa Física, então ela me dá o CPF. Quando eu falo para alguém, você pode me dar o CNPJ, é óbvio que se trata de alguém, pessoa jurídica. Então a casa de Deus, ela deve ser compreendida em que essa palavra é trazida assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Então aqui é uma revelação da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao João, quando ele estava na ilha de Patmos. Então ele está dizendo aqui, a pedido de Cristo, o que era na verdade, para que ele viesse a escriturar acerca das igrejas. Então ele começa falando da primeira igreja, que é de Sardes, e vai falar então da igreja de Filadélfia. Então esse texto ele fala de 7 igrejas. Quando nós vemos aqui, nós vemos o quê? Que Jesus Cristo ele está fazendo a advertência para que eu, você e todos nós possamos naturalmente estacionar no nosso coração. Estacionar no coração. Jesus falou de Sardes, Jesus falou de Filadélfia e falou de outras igrejas. Mas bom, o texto é relativo à igreja de Filadélfia. Ela tem algumas observações muito interessantes, ao qual o Senhor fez questão de destacar. Então o que está dizendo aqui a palavra? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, está dizendo aqui, ao pastor, não é um anjo, aqui nessa referência bíblica, é um pastor, ou seja, aquele que está na igreja de Filadélfia. Olha o que ele está dizendo. Estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Glórias a Deus. Ontem, conversando com Deus me chamou a atenção uma coisa muito interessante, ao qual é muito importante para todos nós. Quando nós temos uma vida e começamos a aprender por observação, a palavra de Deus é algo muito glorioso, quando você começa a entender que aqui se tratam dos pensamentos de Deus, das prerrogativas de Deus. Alguém vai dizer assim, mas como você sabe o que Deus pensa? Basta você conhecer a Escritura, você vai saber o que Deus pensa, o que Ele quer. Na verdade, as leituras que antecederam a minha leitura, nós vemos a nossa amada irmã Laura trazer uma defesa acerca do livro de Ezequiel, sobre a profundidade de uma necessidade de nós mergulharmos nas entrelinhas de Deus. Porque às vezes a pessoa acha que, bom, vamos criar uma igreja. Aí o modus operandi é dançar, é teatro, bom, amigo. Mas como assim? Você pode fazer o que você quiser na sua igreja. Se você quiser fazer um circo, você faz. Se você quiser teatro, você coloca, cinema. Só que tem quando você confronta com as escrituras sagradas, você vai ver que a pessoa está completamente fora. Mas ela acha, ela não tem gravidade. Por quê?
verdade, quando nós olhamos a palavra, isso aqui é uma bússola, eu tenho que me guiar por aqui. Eu tenho que ver o que Deus pensa, o que Deus, na verdade, deseja para que aquele homem, aquela mulher, aquela criança se salve, entenda o porquê da salvação. Durante muitos anos da minha vida, as pessoas falavam em salvação, eu não sabia o que era salvação, eu não entendia. E passados mais anos e anos, eu comecei a entender perfeitamente o porquê da salvação. Meu Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Jesus Cristo ele está se apresentando. Então ele está dizendo o seguinte: estou aqui presente, João, que essa carta, essas palavras foram ditas para João e para a igreja de hoje. Ele está dizendo o seguinte: estas coisas diz o santo, ou seja, Jesus, ele é santo, santíssimo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Nós sabemos que Davi, na verdade, Jesus Cristo, ele é da raiz de Davi. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que ele vem da raiz de Davi. Então, essa origem de Jesus é de Davi, mas Jesus também tem a raiz de Abraão, porque ele nasceu como homem sobre a face da terra. Então, nós vemos aqui, ele mostra a autoridade dele, dizendo: ó, aquele que tem a chave de Davi. Davi era um rei que tinha acesso, tinha autoridade, ele tinha, na verdade, uma porta de forma que se abria maiormente do que os outros homens, já havia visto que ele era o rei. Então Jesus está aqui fazendo uma apresentação, e ele está dizendo que ele tem a chave de Davi. O que isso ajuda a gente a compreender? Quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que ter a consciência que eu e todos nós abrimos vários assuntos no decorrer da nossa vida. Você vai dormir e de manhã você vai abrir um assunto. Você abre então uma possibilidade daquele assunto prosperar ou não prosperar. Quando você abre um assunto e que você não entende que aquele assunto pode ser uma coisa linda, maravilhosa, mas pode ser o maior desgosto da sua vida. Por quê? Porque aquele assunto que você abriu, quando nós temos uma confiança em Deus, uma fé em Deus, uma comunhão com Deus, tem tudo para dar certo. Por quê? Porque quando você ora, você deve orar e pedir a Deus uma direção, e às vezes você quer porque quer uma coisa, mas Deus, na verdade, já deu não de cara para o assunto. Aqui eu vejo que o próprio Jesus está dizendo que ele tem a chave para abrir, e quando ele abre, ninguém fecha. Ou seja, quando Deus decreta algo da parte dos céus para a nossa vida, ele está dizendo o seguinte: eu tenho poder para abrir qualquer que seja a possibilidade da sua vida. Tenho também poder para fechar, e se eu fechar, ninguém abre. Então, quando eu saio para uma vida espiritual, eu começo a entender que ele tem autoridade e poder e acesso à minha vida 24 horas. Então eu não devo andar, na verdade, fora dos preceitos de Deus. Por quê? Porque eu vejo que Deus me alerta inúmeras vezes para que eu não ande fora dos preceitos dele. Só que tem que o homem, ele acha que vai dar certo aquilo que ele, na verdade, desenhou na mente dele. Então alguém desenha um Deus imaginário. As pessoas falam assim: mas pastor, eu não tenho desejo de ser eu não tenho direito de ser o que quer. Você pode ser o que você quiser, mas quando nós colocamos uma propositura de vida que ela vem bater de frente com Deus, é uma vida de sofrimento. E aqui ele está falando que ele tem a chave da vida. Ele está dizendo o seguinte: sou eu que abro. Porque às vezes você pode entrar numa negociação com Deus que envolva a santidade de Deus. Mas não, os anjos estão dizendo que a santidade é inegociável. Por quê? Porque o homem, quando começa a entender que a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, você começa a imaginar o quê? Que ele é um Deus santo. Aleluia. Ele mora numa cidade elevadíssima, que é Céu Celestial. Ele vive nos céus. O próprio Jesus disse, quando estava pregando para os judeus, ele disse bem claro: vós sois daqui de baixo, mas eu sou lá de cima. Eu sei de onde eu vim, mas vocês nem sabem de onde vieram e nem tão pouco para onde vão. Então o que ele estava sustentando? Ele estava sustentando que ele era morador da cidade celestial. Então nós temos que entender, pela palavra de Deus, que quando você abre um posicionamento na sua vida, é coisa muito séria. Porque às vezes você vai tomar uma decisão, e muitas
pessoas tomaram uma decisão e fizeram várias coisas profundas. E aquelas coisas profundas depois trouxeram uma amargura, mas sabe, uma coisa terrível, que nenhum homem gostaria até de passar ou de degustar. Mas aquilo começou muito pequenininho. E o que Deus quer nos mostrar na sua palavra é que quando nós olhamos para Deus, Ele deixou a Escritura, a palavra. Ele tem grande afeição pelos homens, Ele tem grande amor pelos homens, Ele tem grande alegria pelos homens. Quando os homens têm entendimento de que essa palavra, ela se trata de um decreto milenar. Já tiveram várias vezes ocasiões para destruir essa palavra, mas entretanto é o best-seller mais vendido do mundo. Glórias a Deus. E aí o que isso denota? Quando eu olho a palavra, eu começo a ver que dentro das entrelinhas da Escritura lida, ele tem a onisciência. Veja bem, ele está dizendo: conheço as tuas obras. Como alguém vai conhecer as obras se na verdade ele não for uma pessoa que tem a capacidade onisciente? Todos nós estamos aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus sabe o que passa na cabeça de cada um de vocês, como não é minha. Eu não tenho dúvida. Aleluia. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas alguém vai dizer: mas como é que você sabe? Deus sabe. Não. Você veja bem. Quando você olha para a Escritura Sagrada, você vê que a movimentação de uma igreja é uma obra de uma pessoa na categoria Deus. Aleluia. Ele não é uma obra na categoria humana. Então, quando você olha para Deus, você não deve comparar a sua limitação humana ou a minha com a obra de Deus. Nós estamos falando aqui de um Deus. E Ele pode intervir na sua vida de uma forma muito clara. Alguém vai dizer assim: mas por que Ele precisa intervir na minha vida? Não, você olha para a sua frágil vida, eu para a minha frágil vida, eu vejo que é uma coisa tão frágil, que voa, e que se não tivéssemos a proteção e a graça de Deus, a obediência de Deus, nós conseguiremos até ter uma vida normal. Mas quando chega nas últimas horas, você vai bater de frente com a própria palavra de Deus, com os decretos soberanos. E nós vemos o quê? Que muitos homens nasceram, viveram e morreram, mas nunca transitaram em pensamentos, em temor dentro dessa palavra. Aí alguém diz assim: mas Deus é que sabe, Ele vai fazer um teatro lá no céu, vai fazer os outros rirem, outros vão dizer: ele vai cantar lá. Eu não tenho mais isso. Mas eu tenho que ir na imaginação o que o homem tem. Ele quer sempre se colocar ao lado da palavra, como se diz assim: deixa eu entrar aqui dentro desse parágrafo, que aqui eu encontrei uma abertura para a minha vida. Aqui não tem abertura. Deus é uma pessoa que nós devemos entender que Ele aqui, dentro desse texto mesmo, Ele está mostrando que Ele conhece a pessoa pela onisciência. Porque Deus vê uma mulher ali, Ele olha, Ele conhece plenamente os pensamentos daquela mulher. Mas alguém vai dizer: mas, irmãos, você deve entender que aquela mulher que eu falei, ela funciona, ela respira, ela tem a obra da intelectualidade, o cognitivo humano, que ela pega, que ela volta, é por causa de Deus. E nós olhamos aqui na palavra do Senhor e vemos claramente que Ele demonstra isso aqui como Deus onisciente. Olha o que Ele está dizendo: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O que Ele está dizendo aqui? Quando nós olhamos para Deus, as pessoas devem entender bem claramente que o homem, a mulher de Deus e o homem de Deus são pessoas privilegiadas diante da sociedade. Alguém vai dizer assim: mas Deus faz seleção de pessoas? Não, não faz. Mas Ele faz seleção de pessoas. E nós olhamos aqui, Ele está dizendo: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. O que é a porta aberta? É o acesso que você tem de prioridade, de privilégio, porque você tem obras que acompanham os pensamentos da Santíssima Trindade de Deus, da pessoa de Cristo e da pessoa do Espírito Santo. Então, isso é um privilégio em que muitos homens, na verdade, não conseguem discernir. Por que Ele está dizendo? Com essas duas obras, esse que tem posto diante de ti uma porta aberta. Então, quando eu vejo meus pensamentos, eu vejo que eu tenho pensamentos, pela minha experiência já, existem coisas que devem prosperar,
e coisas que, na verdade, não devem prosperar. Mas às vezes eu, ou meu irmão, minha irmã, na sua pressa de vida, ele acelera para uma direção em que, na verdade, precisa-se claramente da pessoa de Jesus Cristo. Então, todos nós precisamos, não da pessoa de Jesus Cristo, apenas com conhecimento histórico, religioso. Precisamos de Cristo como pessoa. Preciso acessar a Deus, ter um entendimento, ele vai se manifestar. Ele vai trazer uma posição. E por que isso é importante, irmãos? Porque quando você olha a palavra de Deus, você vê que todos os dias, até mesmo as crianças, elas disparam de manhã algo que elas vão fazer. Então uma criança já sai decidida em fazer alguma coisa. O que ela vai fazer? Ela vai para o futebol, ou vai para a piscina aprender a nadar, ou vai para o judô, ou vai para o jiu-jitsu. Vou me ocupar no judô, no jiu-jitsu, daquelas coisas da vida terrena. Quando ela dispara esse pensamento responsável vai lá e leva ela, pode acontecer muita coisa. Pode acontecer que aquela criança vá e volte. Mas pode acontecer que no meio da criança vai se machuque. Mas pode acontecer um lapso, uma coisa de fatalidade. Aquela criança vai, mas também não volta. O que eu quero dizer, irmãos? Quando você começa a entender a pessoa de Deus, você começa a entender que todos nós, estamos ligados por uma corda invisível de Deus, ao qual o Senhor nos mostra que é necessário que nós estejamos ligados em tudo aquilo que Deus fala através da pessoa de Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, que eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tendo pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu sempre desejo meditar que a pessoa de Jesus Cristo foi um decreto milenar. Quando Deus nos colocou para entender a pessoa de Cristo, nós precisamos ver que em muitas ocasiões nós tivemos sérios problemas quando estávamos lá, vagueando no mundo, errantes e como inimigo de Deus. A gente trazia muito problema para a gente e para os outros, e para o próprio Deus. Então aqui, o próprio Deus está dizendo que Ele colocou uma porta aberta. Ele está dizendo, olha, vocês são privilegiados. Eu abri uma porta para vocês e desejo que vocês façam uso da vida com entendimento. Então, quando você faz uso da vida com entendimento, você vai entender todas as demais coisas, porque você é um usuário de um corpo. É óbvio que Deus não vai fazer um corpo, uma pessoa. A pessoa subjugar o corpo a uma prostituição ou coisas similares, outras esquisitices. Então, o que acontece? Ele vai me dar um corpo, vai me dar um espírito, vai me dar uma alma. Então eu faço uso, porque eu sou usuário. Aí eu olho para a palavra de Deus e vejo que, independente de toda essa dádiva já, ele fala assim, além de te dar essa vida, na vida nova em Cristo, ele está dizendo, vou colocar uma porta aberta para você no céu. Por quê? Porque as tuas obras, elas na verdade, elas são lançadas a uma recompensa. Então quando o homem serve a Deus, é algo tão assim, imprescindível. Eu não sinto um milésimo de peso na minha vida em ter que orar, em ter que buscar a Deus. Você sabe por quê? Eu consigo sentir, e tenho certeza que os irmãos também vão conseguir sentir isso. Quando a minha vida está afastada de Deus, não há transferência, sabe, de uma irrigação que vem do coração de Deus. Então, quando nós oramos para Deus, você começa a sentir, minha vida está muito bem, porque minha comunhão está deficitária. É a mesma coisa que você está feliz com o dinheiro no banco. Você está lá com 500 mil, se você é bem comportado e disciplinado, você fala assim, tem uma reservinha lá, não é muito, mas dá para eu me sentir um pouco mais seguro. Espiritualmente, quando você conhece a pessoa de Jesus Cristo, você começa a entender que é uma diferença. Por quê? Porque eu entendo claramente a vida que eu tinha quando eu não estava nos negócios de Deus, nos interesses de Deus. Era uma outra vida, era uma vida em que era reprovada diante de Deus, era uma vida em que a Santíssima Trindade não desejaria nunca que eu trabalhasse ou vivesse nem no esgoto dos céus. Nem no esgoto, aqui não dá.
Por quê? Porque quando nós olhamos para Cristo, nós vemos aqui que o próprio Deus, ele sente a fragrância de tudo que está no céu. Quando ele percebe que tem alguma coisa estranha, que dentro não pode ter coisa estranha, por quê? É o mundo transcendental de Deus. O que faz que nós possamos entender que alguém está dizendo assim, olha, irmã Laura, todo mundo fala que Jesus vai voltar. Todo mundo fala que Jesus vai voltar, irmãos, mano. E alguém diz assim, mas você acha que está demorando? Irmãos, quando eu olho a palavra de Deus, eu faço um retroativo. Aí eu vou e dou aquele retrocesso. Qual é o desejo de Deus? Que todos os homens morassem definitivamente como homens santos ao lado de Deus. Bom, o assunto caiu. E aí nós sabemos o que aconteceu, a queda do homem e tal. E agora o assunto está sendo revigorado na reconciliação da pessoa de Jesus Cristo e dos homens, para que se possam assim se tornar habitantes do céu. Nessa palavra, eu vejo que Deus está nos dando a oportunidade de você fechar mais negócios espirituais com Deus. Porque às vezes você fica de mãos atadas e fica pensando, bom, o que eu vou fazer? Eu preciso resolver esse assunto. Eu preciso disparar com esse assunto e gostaria muito que esse assunto prosperasse de forma positiva. E quando nós olhamos para Deus, nós começamos a ver que Ele já nos deu um privilégio de ter uma porta aberta. Aleluia! Agora, irmãos, Ele está dizendo que tens pouca força. A igreja é uma vida em que a pessoa tem que entender que o homem, ele foi colocado num posicionamento para povoar o reino de Deus, ou seja, os céus. Então, quando eu falo de salvação, estou falando de uma obra dificílima, uma obra muito difícil, porque as pessoas vão falar assim, mas passados, vamos falar por baixo, 5.000 anos, 5.000 anos, várias gerações. Aí alguém diz, mas estão dizendo que ele vai voltar e ainda não voltou. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos claramente o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é salvar. Então ele pegou alguém da época de Moisés. Quantos homens depois de Moisés apareceram semelhantes a Moisés? São poucos. Quantas mulheres apareceram depois de outras mulheres santas que viram sinais e maravilhas de Deus? Poucos. Quantos homens que apareceram trazendo as evidências maiores de Deus? Poucos. Aí eu vou e olho para a palavra, que ela me direciona com uma bússola. Estreito e apertado é o caminho que leva ao céu. Estreito e apertado é o caminho que leva ao céu. Aí viram, e são poucos que andam por ele. Ora, se o objetivo de Deus é povoar os céus, e você vai dizer que está demorando, não está demorando. Mas não está vendo demora alguma. O que está vendo é que você precisa compreender que quando uma irmã lê uma palavra, quando uma irmã faz uma oração, elas estão nos advertindo para que nós possamos levar a santidade muito maiormente a sério que você possa imaginar. Por quê? Eu olho e a Bíblia diz que o próprio Moisés, em última despedida de palavras do povo de Israel, ele disse que na verdade seria muito difícil naquela geração eles seguirem a Deus, já lá atrás, há 5.000 anos atrás. Ele está dizendo, olha, eu tenho certeza, quase absoluta, que vocês vão se desviar de Deus. Lá atrás Moisés previu isso. Jesus Cristo, há 2.000 anos atrás, ele disse assim, essa geração perversa e incrédula está pedindo um sinal, mas nenhum sinal não será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Ora, Jesus falou lá atrás, há 2.000 anos. Então o que eu entendo disso? Se Jesus falou que na verdade ele é a porta da salvação, como está na palavra, o que eu entendo da parte de Deus é que o céu precisa ser povoado. Mas se o próprio Deus não fechou a porta e ainda não deu, sabe, o veredito da última predição, da última profecia, é porque ele, na verdade, precisa povoar o céu.
Nós temos que entender que há uma exigência muito grande, porque Ele nos traz muitos benefícios. Deus é uma pessoa muito beneficente, irmão. Eu não estou falando de obra romântica, eu estou falando para você, Deus é uma pessoa boníssima, mas boníssima mesmo. Mas quando você entende isso, eu vou ficar, olha, Paulo já teve, Pedro já teve, João já teve, está aqui. O que muda o meu pensamento? Você está com fé? Que na verdade Deus nos abandonou? Não, vai chegar a hora certa. Por quê? Porque nós mudamos e vemos, irmãos, o quanto é difícil uma mulher se salvar, o quanto é difícil para um homem se salvar. E é preciso que você olhe para a palavra e todas as coisas fiquem registradas na sua vida. Porque, por exemplo, você vê claramente qual o objetivo, irmã Kelly? Salvação. Salvação está ligada a quê? A povoar os céus. Povoar os céus, irmã Flávia, está ligado ao quê? Governo único e eterno de Deus. Aí eu não posso, de maneira nenhuma, ficar sem entendimento que essa pessoa, ele está aqui dizendo, olha, vocês têm uma porta, que é um privilégio. E aí ele diz mais um pouco, ele faz como se fosse uma recomendação positiva. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, não é uma coisa fácil guardar a palavra de Deus. Não é. Eu quero que os irmãos entendam que você guardar a palavra é você ter a alegria de chegar na Escritura Sagrada e aí começou a despertar o entendimento. Por quê? Vou ficar mais rico. Porque os homens da terra vão perguntar coisas que você, na verdade, pode ser que tenha uma dificuldade de responder. Alguém vai dizer para mim, por exemplo, que se fala de Deus, que se fala de Jesus, irmãos. O que acontece é que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a orientação e o tempo que me é dado ainda não chegou ao fim. Então eu já tenho certeza disso. Por quê? Porque algumas coisas têm que haver para que se manifeste o fim. Então hoje, eu vejo aqui, da parte de Deus, que existe sempre uma comparação de Deus com outras classes. Já no mundo antigo Deus fazia isso. Olha o que Jesus falou para João na ilha de Patmos. No verso 9 diz assim: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, olha a classificação que ele está dando, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostrar-se aos meus pés, a conhecer que eu os amei. Está falando dos judeus. Irmão, na cabeça de um judeu, tudo que ele quer é se afastar da possibilidade de que Jesus seja realmente o Filho de Deus. É claro que já existem outros judeus convertidos, judeus cristãos, existem muita classe de pessoas que nunca iriam se curvar diante de Deus, sendo eles ateus, que são cristãos, foram de ateus, não são mais, os próprios agnósticos, aqueles que creem, não creem ao mesmo tempo. Então existe o quê? Uma quebra pela própria palavra de Deus, para que nós entendamos. Por exemplo, você tem um assunto para resolver, aí você vai iniciar o assunto, aí você vai me perguntar, quando eu inicio? Inicia pensando de como é a mente de Deus. Aleluia. E como é o caminho? O caminho é Jesus Cristo. Então, como Jesus Cristo pensa? Ele pensa e sempre pensou em ter uma vida santa. Se eu quero prosperar naquele assunto, e se for um assunto que eu possa apresentar a Deus, que tem coisas que não devem ser apresentadas a Deus. São coisas que, na verdade, elas são para o teu ego. Então, quando nós olhamos uma coisa, é um capricho. Eu quero uma mansão. Peraí, né? Você pode ter o que você quiser. Mas isso é uma coisa que não é uma necessidade religiosa. Existem coisas que nós precisamos pedir para a nossa alma. Porque quando você tem o conforto da sua alma, você pode morar num lugar mais simples e pequeno, que a paz de Deus vai estar na sua vida. Então você tem que pensar o que vai pedir para Deus. Porque Deus pede as coisas mais absurdas. E é por isso que a palavra de Deus diz: pedis, não recebe, porque pede mal, você pede uma coisa que é absurda. E aqui nós olhamos a palavra, em que nós temos uma porta, em que Jesus está dizendo bem claro, olha bem, ele está dizendo que
Eis que eu falei que alguns, olha como ele observa, dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus. Então não sou eu que estou falando. Jesus entra no lugar, ele passa o olho aqui, ele vê quem é quem. Ele vê, na verdade, quem na verdade tem um potencial para poder urgenciar. O que Deus quer falar nessa palavra é que você pode urgenciar a sua luta para que ela passe. Meu irmão, lembra que eu fiquei com umas dores aí, umas dores? Eu não pedi em nenhum momento para ele me curar daquela dor. E a dor foi sumindo. Mas por quê? Porque eu entendi que era uma dor que iria me fazer, sabe, uma correção maior, para que eu possa entender que eu posso orar pelos outros. As pessoas podem ficar boas na hora, mas eu mesmo não quis nem olhar para mim. Eu falava minha oração, faz a tua vontade, faz a tua vontade. Por que eu entendo assim? Porque se Deus me abordou, me acometeu com aquela dor, alguma coisa Ele quer me ensinar. E na casa de Deus, eu começo a aprender que aqui, nesse parágrafo, ele está dizendo que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Então, o que acontece? Sinagoga é um lugar de cultuar e glorificar a Deus. Mas ele está dizendo, alguns dos que são da sinagoga de Satanás, alguém que anda de forma antagônica diante da igreja de Filadélfia. Então, ele está reprovando. Na nossa vida, nós devemos entender que o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele está aqui em nosso meio para nos ajudar. Aleluia! Você não vai sair daqui pensando assim, mas nós estamos sozinhos? Não tem ninguém sozinho aqui. Mas qual é a certeza que eu tenho? Não tem ninguém sozinho. Só se tiver falta de caminho de Deus. Não tem ninguém. Por que não tem ninguém sozinho? Há uma promessa de Deus, ou várias promessas. Aquele que vem a mim, você se vê a Deus. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Você está sozinho. Aquele que vem a mim. A Bíblia também diz que longe do Senhor acampa ao redor daqueles que me guardam e me temem. Se você realmente teme a Deus e guarda a palavra de Deus, tem um anjo na sua vida. Mas se você não tem temor a Deus, é claro que não tem anjo nenhum. Então, várias outras obras que são promessas de Deus, elas me dão uma segurança muito grande. Aqui no verso 10, Deus me chama muita atenção nessa palavra. Porque guardaste a palavra, verso 10, tá? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, veja bem, estamos aqui hoje, cada um de nós, em meio à vida, fez mais um pouco ou menos um pouco, fez mais um pouco ou menos um pouco, ou até mesmo não fez nada. Nós sabemos, irmãos, que o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Não, quanto mais uma pessoa for, sabe, dedicada, mergulhadora espiritual, porque quando você começa a olhar a obra de Deus, você começa a entender que se tratam de milênios, que se tratam de vários idiomas que foram utilizados, vários tempos, várias cidades, vários países, e coisas que nem existem mais. Aí onde que cabe que eu consiga avançar e você consiga avançar? Mergulhar na Escritura. Deve estar dizendo aqui, por que guardaste a palavra da minha perseverança? Como é que ele sabe que eu guardei a palavra da perseverança? Como é que várias vezes as irmãs me contam um sonho? Tem não sei quantas pessoas que moram em Mogi, aí Deus desce lá, pô, é ali o sonho. O anjo vem, pô, não, é aqui. Isso não é. Glórias a Deus. Por quê? Porque a onisciência de Deus, né, ele não erra o endereço. Ele entra no quarto, entra, na verdade, na sala, e ali desfere com a espada do Espírito a bênção, a vitória, a revelação, a visão, o sonho. Ele não erra. E aí, quando que isso me conforta? Porque, não obstante eu estar pregando essa palavra, eu já vi inúmeras vezes outros momentos em que o próprio Deus usou o próprio anjo. A Bíblia diz que um certo homem estava com uma queixada de burro na mão.
era Sansão. Uma única noite, aquele homem teve um combate com os caldeus. Era um povo, uma tribo do mundo, e Sansão era um homem que era filho de judeus. E a mãe dele fez uma promessa, porque ele era nazireu, e os nazireus não cortavam o cabelo de jeito algum. E outras coisas mais, que não comia isso, aquilo. Então Sansão era um homem separado. A Bíblia nos mostra que os caldeus pegaram uma briga com Sansão. O que aconteceu naquela noite? A Bíblia diz que ele, com uma queixada de burro, uma ossada de burro na mão, lutou com os caldeus e matou mais de 1000 pessoas. Meu Deus! Ora, o homem na sua força natural, ele não luta nem com 5, 10 pessoas, quanto mais com 1000. Então Deus é a pessoa que está nos dando graça para que você entenda que toda força, toda obra que há de alcance aos seus olhos, ao seu coração, você pode muito bem entender que cada ação que você faz, você deve pensar 10 vezes. Por quê? Porque há necessidade de que essa ação ela tenha, na verdade, a aprovação de Deus. E quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que entender que o próprio Jesus era descendente de Davi. E sendo ele descendente de Davi, ele já vem, na verdade, uma outra cobertura espiritual. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então a linhagem do próprio Jesus é Davi, que sempre demonstrou muita coragem, muita inteligência, muita ciência. Então ele faz questão de mostrar aqui que a origem dele é uma origem, na verdade, bem especial. E você, que está com a sua vida querendo saber o que vou fazer para o próximo passo, irmãos, a saída, Jesus Cristo é a pessoa que eu tenho que ter comunhão. Mas não pode ser uma coisa que eu não tenha amor muito por Deus. Sempre na comunhão, nós devemos pensar uma coisa muito gloriosa. A primeira coisa que Jesus fez, quando começou a pregar, foi destronar a religião. Você observa que os evangelhos falam muito da obra religiosa dos judeus, que eles queriam nas primeiras filas, primeiras cadeiras, assim, eles faziam tudo de uma forma em que eles deveriam ser primeiros e Deus talvez o segundo e terceiro. Você vê que Paulo, depois que se converteu, nunca mais toca em assunto de religião. Nós olhamos aqui para a palavra do Senhor e vemos claramente que nós devemos começar olhando para Deus, vendo que Ele oferece um privilégio. Aleluia! Sabe, quando uma pessoa é um embaixador de um país, ele tem uma série de privilégios, um embaixador. Por quê? Porque ele é um representante do país que vive em outros países. Então ele tem privilégios e tem, na verdade, imunidade que não é comum ao homem que vive no seu próprio país. Então o embaixador, ele tem privilégios. Espiritualmente, a Bíblia diz que Deus vai nos fazer embaixadores de Cristo. Por quê? Porque o embaixador, ele tem privilégios e imunidades. A Bíblia diz, o próprio Jesus fala, aquele que crê, ainda que morto, viverá. Ou seja, a pessoa morreu, tem um privilégio aqui, você não vai morrer, você vai viver. Aleluia! Então tem muitos privilégios, você olha para a palavra, e alguém vai dizer assim, mas eu não tinha pensado nisso. Derramarei sobre vós o Espírito Santo de Deus, é um privilégio. Outras coisas começam a empolgar na nossa vida quando nós começamos a entender um pouco mais de Deus. Então eu gostaria muito, nessa noite, que os irmãos entendam que quem vai fazer uma relação maior de comunhão com Deus é você ou eu. Por exemplo, eu tenho a possibilidade de colocar legalmente um voto a Deus. Então eu posso colocar um voto, Senhor, eu estou com esse assunto assim, gostaria de ter uma resposta positiva. Gostaria de que esse assunto, sabe, esse gigante fosse desmontado na minha vida. Eu gostaria, sabe, de desenrolar, mas eu sei que vão vir outros assuntos inesperados. Então eu preciso de uma imunidade. Então o embaixador ou a embaixadora de Cristo, ela tem privilégios. E quais são os privilégios? O pastor pregou que a porta está aberta. A porta está aberta. O que eu posso colocar no reino de Deus? Eu posso colocar um voto a Deus e dizer a Deus, me ajuda, que eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser um homem melhor. O que você quer, Bíblia?
Senhor, eu tenho várias dificuldades que estão privadas entre o céu e a minha vida. Então, irmãos, quando você ora a Deus, você ora e tem um entendimento que Jesus está dizendo: eu coloquei uma porta aberta diante de você. Aleluia. Eu posso abrir e posso fechar, mas você também vai orar. E não coloca nada. O que eu posso colocar? Posso colocar que eu, na verdade, preciso ser uma mulher um pouco mais esforçada. Sou bem preguiçosa. Eu não tenho a habilidade de oração que eu gostaria de ter. Tudo me cansa, eu nem vi a luta, eu já estou me dando vencido. Uma das coisas que eu sonhava na minha vida era que a minha mãe fosse uma mulher de oração. Eu conheci muitas mulheres de oração, mulheres santas de Deus. Eu levei minha mãe a vários lugares em que as mulheres eram mulheres santas de oração. E eu sonhava com aquilo que era de uma igreja, e esse foi um sonho que nunca veio a se realizar. Então, meus irmãos, eu desejo que você entenda que eu, você e todos nós não chegamos de maneira nenhuma no nível em que Deus deseja. É claro que você, quando olha as referências da igreja, você pode ser uma mulher extraordinária, um homem extraordinário. Mas se você olhar para dentro de você e disser assim: não, para mim está bom. Irmãos, se não está acontecendo nada, é porque precisa de mais um pouco. Então Deus está nos dando graça pela sua palavra, que Ele está dizendo aqui: olha, eu conheço as tuas obras, e eu sou a porta. Eu posso abrir a porta para você do jeito que você possa imaginar. Eu posso abrir, mas também eu posso fechar. Meu Deus. Aí você mesmo é o juiz da sua vida. Você vai entender. Eu preciso que a porta se abra. O que eu tenho que fazer? Um pouco mais. Não estou dizendo para você colocar uma oferta no seu gasofilácio que coloca a sagrada oferta de Deus. Coloca uma oferta no gasofilácio lá em cima. Aleluia. Começa uma oferta em que você olha para um judeu chamado Daniel. Ele orava 3 vezes por dia. A pastora trabalha, não, você trabalha, você vai orar 2. Ora de manhã bem forte, marca 3 vezes orando pelo menos 1 hora por dia. Não, dá um jeito. O próprio Daniel orava 3 vezes por dia. Jesus Cristo orava e orava não, eu vou orar uma vez. Mas quando bater no céu a minha oração, é uma oração. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos é que a porta está aberta. Quem está chegando lá de baixo? Você vai perguntar: quem está chegando lá de baixo? Glória a Está Jesus. chegando, chegou aquela moça lá com oração 10 minutos, a outra chegou com 5 minutos. E aquele rapaz orou 3 minutos lá. Não teve ninguém que orasse um pouco mais? Não, ainda não. Aí você é um de 3, ou de 5, ou de 10. Não chama a atenção de Deus. Aí a Bíblia ressalta que o homem ora 3 vezes por dia. Quem se chama? Daniel, um garoto de 22 anos. Meu Deus. Quando ele ora? Ele ora 3 vezes. E o outro correlacionado, que é um jovem, é o próprio Jesus. Ora de uma forma, sabe, profunda. Fica a jejuar, ora, busca. Então o que Deus quer falar, assim, resumindo essa pregação, é que você pode fazer mais um pouco, eu posso fazer. E se nós estamos vendo que Jesus pode abrir a porta, nós vamos fazer abrir, irmão. Mas como? Eu tenho que sair do lugar. Aleluia. Por quê? Eu tenho que me movimentar. Porque Ele disse que coloca diante de mim uma porta aberta. E que eu mesmo tendo pouca força, Ele vai me ajudar. Então não leva essa palavra para sua casa. Olha, o problema não é pouca força, irmão. O problema é a gente entender que eu preciso ficar fazendo um pouco mais. Por quê? Porque nós estamos em regeneração. O que é regeneração? Regeneração é uma recriação. Quando você fala em regeneração, você olha para o Evangelho de João 3, Jesus diz assim, ó, que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que quer dizer, ó? Nasceu da água do Espírito, vai dar fruto espiritual. E nós precisamos dar mais. Então, se nós realmente somos uma árvore espiritual, nós precisamos dar mais e mais, e as próprias vão vir.